Vamos lá, né? Bom dia a todos novamente. Vamos dar continuidade. A gente vai pegar hoje a sequência do conteúdo de FreeRTOS, né? 15 dias aí sem ver, 2 semanas sem ver. O pessoal tá um pouquinho devagar, então vou fazer uma revisão mais demorada, até porque o conteúdo hoje ele é relativamente simples. A gente vai trabalhar com filas, né? Que é a ideia de comunicação entre dois processos. Como é que eu faço um processo A comunicar com o processo B e acertar esses detalhes. E quais são os problemas se a gente não fizer isso da maneira adequada. A gente vai, só que é relativamente simples, então eu vou gastar um tempinho explicando um dos problemas que surgem se a gente não fizer a coisa de maneira adequada e como é que a gente resolve esses problemas usando aí o recurso, né? Ah, só que antes disso, a gente vai passar por uma revisão. Seria uma revisão mais breve. São poucos, acho que são só 3 ou 4 slides que eu separei. Mas eu vou gastar um tempinho em cima deles, tá? Pra gente retomar o conteúdo. O primeiro conceito que a gente viu na primeira aula, né, de sistemas operacionais no FreeRTOS foi uma questão geral do como é que funciona o RTOS, como é que é a estrutura, como é que ele funciona. A gente viu a questão de licença, a gente viu a questão de questões burocráticas do funcionamento dele, né? E o que a gente vai ver de mais importante da aula passada, então se alguém quiser entrar lá para fazer a revisão, né? É a noção de tarefa. Então, tarefa é o mais crítico e o mais importante que a gente viu na aula passada. O que tem de crítico nisso? A gestão das atividades, a gestão das tarefas. Então, primeiro é o conceito de tarefa, o conceito de processo. A gente gastou um tempo bem grande, a gente não gastou, a gente utilizou um tempo bastante grande no começo do semestre para a gente sair da ideia de uma sequência de funções e como essas funções podem passar a ser interpretadas como tarefas. E como é que os ponteiros de funções nos ajudam a gerenciar essas tarefas, né? E a gente chegou a uma ideia que opa, só estou batendo papo aqui, ainda bem. A gente chegou na ideia das tarefas como sendo uma função que tem uma determinada assinatura, ou seja, ela recebe e devolve alguma coisa, que é gerenciada por alguém, no caso o kernel. A gente gastou então a gente utilizou as primeiras 3 aulas para ter esse conceito do que é uma tarefa, lá no comecinho do curso, ainda antes do FreeRTOS. Aí a gente gastou mais umas 3 aulas explicando como gerenciar essas tarefas. Então, como é que eu saio do ponteiro de função usando uma estrutura de armazenamento, qualquer estrutura. A gente usou um buffer circular só por ser mais simples explicar o conceito dele, mas pode ser lista linkada, pode ser FIFO, pode ser filo, não me importa a sequência ou como você gerencia. A árvore, hash para ganhar velocidade, não tem problema. Mas você armazena e gerencia aquilo de alguma maneira. E aí você começa a ter critérios. Maior prioridade, menor consumo de energia, menor tempo de execução. Então você vai executando uma sequência de critérios e aí você define quem é a primeira, quem é a segunda e começa. Os próximos dois laboratórios, as 2 aulas, né? Se eu não me engano, a 7 e a 8, a gente vem falar dos drivers. Como é que esses caras se relacionam com os nossos drivers. A gente abriu rapidinho e passou aquela cola, né? Entre programação embarcada, Eco P04, e sistema operacional embarcado, Eco S03. Que aqui estão a construção dos drivers, aqui eu faço uso. Como é que eu transfiro de um lado para o outro? A gente passou essa cola, entendeu o conceito, beleza, agora a gente pode dar continuidade nisso. E a gente entra no FreeRTOS. No FreeRTOS, como eu comentei com vocês, né, o mais crítico para a gente, e o que a gente está preocupado com na revisão que a gente passou da aula passada, né, são as tarefas. E é esse cara daqui. Então, essas tarefas, elas são exatamente o que a gente viu lá no começo do semestre. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos, então, uma função que ela tem uma determinada assinatura, e a assinatura a gente vai chamar de o que ela devolve e o que ela recebe. Então, esse padrão a gente chama de assinatura da função.
E essa assinatura é dependente do SO que a gente estiver utilizando. Então a gente tem a minha assinatura aqui e tranquilo. A função no FreeRTOS, a partir do momento que a gente tem uma estrutura de preempção, então a partir do momento que a gente tem uma estrutura de preempção, que a gente consegue pausar os processos, a gente muda um pouquinho a concepção. Lá atrás a gente falava o quê? O processo ele começa e termina e ele fala se ele quer executar novamente ou não. Aqui a gente põe essa ideia um pouco diferente. Nós vamos ter praticamente padrão em todos os nossos processos, um loop infinito. Então, cada processo vai ser um programa individual que vai ter o seu próprio loop infinito. Tá? A gente vai ter, então, o que o processo faz. A gente cria algumas regiões. A gente tem aqui, então, essa região 1. A gente tem essa parte que é a região 2. E a gente tem essa parte aqui que é a região 3. A região 1 a gente vai usar para inicialização. Inicialização de periféricos, de variáveis, de estruturas, do que a gente precisar fazer inicialização. Toda isso, tudo que eu preciso fazer para o meu processo antes dele começar a funcionar. Em alguns casos, aqui a gente pode fazer tanto a inicialização do meu firmware, ou seja, das variáveis temporárias, das atividades, das sequências, dos processos, como, dependendo do caso, também a inicialização do meu hardware. Inicializar o LCD, inicializar os playset segmentos, com cuidado, porque as coisas não podem ser compartilhadas. Os hardwares têm que tomar muito cuidado para compartilhar, e a gente vai ver o problema disso hoje, tá? O 2 é o que você quer fazer mesmo. Então é a coisa. Também conhecida aqui em Minas como trem. Então, o que você vai fazer está aqui. O que você vai fazer? Vou fazer debounce. Vou fazer leitura dos 7 segmentos. Vou atualizar os 7 segmentos. Eu vou fazer um cálculo de PID. Eu vou receber da serial e tratar o firmware. Tranquilo, sem problema algum. O 3, a região 3, a gente tem que tomar um cuidado com ela. Por quê? Normalmente, as nossas tarefas começam e nunca terminam. Isso é mais ou menos a ideia padrão de atividades que rodam em sistema operacional embarcado. Tá? Você inicializa as atividades e você não espera que elas acabem. Mas quando é que ela vai parar de funcionar? Quando você arrancar da tomada. Na bateria. Não, quando você arrancar a bateria. Tá? O sistema ele é feito, a maioria dos sistemas embarcados ele é feito para nunca ser desligado. A concepção é que ele nunca seja desligado. Tá? Então, roteador, uma placa de controle de um eletrodoméstico, a própria placa de controle de uma televisão, de um ar-condicionado. Você não desliga aquele cara. Talvez, no caso por exemplo, do ar-condicionado, você desliga a função de gelar. Então, na hora que você aperta o botão do controle, você desligou o ar-condicionado. Na verdade, você desligou o compressor. Você desligou talvez os LEDs. Mas ele continua rodando o sistema lá dentro esperando mais um comando do teu controle remoto. A maioria dos sistemas são desse jeito hoje. Eles continuam ligados, fazendo as atividades mínimas, e aí algumas coisas começam e terminam. Então, via de regra, a gente nunca finaliza. Mas, se eu tiver alguma necessidade disso, eu posso, sem problema. A gente tem que tomar alguns cuidados. Cuidado 1. Cuidado. O cuidado na parte 3, tá? O que eu tenho que fazer? Se eu saio do loop infinito, eu tenho que deletar a task. Eu tenho que deletar minha task. E para eu deletar a task, eu tenho que chamar a função de deletar task. Para eu chamar a função de deletar task, eu tenho que ir lá no FreeRTOS e autorizar para que ele insira a função de deletar task no meu código. Então você tem que configurar o FreeRTOS config. Na hora que você deleta a task, vamos rapidinho relembrar a antepenúltima aula. Você tem lá a sua região de memória, estava cheia aqui, estava cheia aqui, estava cheia aqui, estava cheia aqui. De repente, o que você fez? Você veio e deletou esse cara aqui do meio. Deletei. Ótimo. E agora? Esse bloco, ele continua do mesmo tamanho. Se você vier
e deletar. Opa. Se você vier e deletar esse cara. Por que, que os negócios não funcionam direito? Então lá. Se eu vier e deletar esse cara também, cuidado. Se você estiver usando um gestor de memória de 1 a 3, lembrar que a gente tem 3 modelos de gestão de memória. O 1 a 3, o de 1 a 3, esse bloco não junta com esse bloco. Então eu não consigo juntar esses dois caras. Então cuidado com deletar. Se você estiver usando 4, aí ele consegue juntar novamente, não tem problema. Só que o 4 gasta mais memória e processamento do que esses outros. Se você estiver usando 1, nem deletar você consegue. Então você tem que tomar um cuidado com gestão de memória. Beleza, fechamos o parênteses, voltamos. Deletar a task. Tem a funçãozinha de deletar a task, tem que autorizar a inserção dela. Se a gente tomar esse cuidado, eu posso vir aqui e finalizar. Finalizar. E na finalização, a gente vai dar um delete na task, a gente vai gerenciar o restante das atividades, vai entrar em modo seguro, a gente vai desligar o hardware que a gente tem que desligar, e uma série de questões. No fundo, continua sendo só isso, tá? Eu tenho uma inicialização, eu executo minha atividade e termino. Eu sempre recebo um ponteiro de void, porque como eu não sei o que a task vai querer receber, e não sei nem se ela vai querer receber alguma coisa, vai querer receber, o mania de usar 3 verbos para falar uma coisa só, né? Eu não sei o que a task receberá. Se ela recebe, ela trata. Se ela não recebe, tudo bem, ela não faz o uso daquilo. Mas como eu não sei o que ela receberá, a gente pode simplesmente usar esse ponteiro para void que me permite passar qualquer tipo de parâmetro estando em linguagem C. É a maneira que a gente usa em linguagem C para fazer esse tipo de atividade. Tranquilo, resumão, revisão bastante extensa de task e ok. Quando a gente fazia para adicionar task, a gente ia lá e adicionava no kernel, né? Kernel add process, kernel add process. E a gente passava um ponteiro de função. Agora é igualzinho, continua do mesmo jeito. Como é que é um main de um sistema operacional usando FreeRTOS? É isso daqui. Você inicializa o hardware crítico, que seja comum ou que tenha que inicializar no começo mesmo, né? Tem algumas coisas, por exemplo, de clock, algumas coisas de estruturas iniciais que a gente tem que fazer aqui. E aí você cria todas as suas tasks, tá joia? E aí, para criar a task, a gente tem que passar principalmente o ponteiro de função. Então, esse cara é o meu ponteiro de função. Eu tenho que ter ele. Além disso, é opcional, tá? Mas eu passo o nome daquela task em texto, porque depois você pode pedir para o FreeRTOS te avisar qual task está dando trabalho. Em vez dele falar que é a task 3794F, ele te fala, é a task 1, você deu o nome task 1. Então ajuda para gerenciar. Existe uma componente de memória, então eu tenho o ponteiro de função, eu tenho o nome, eu tenho o quanto de memória eu quero guardar para aquela task. Você quer reservar quanto de memória para ela? Normalmente a gente começa com o minimal stack size, que é um parâmetro configurável, e a gente já tem os valores padrões para cada um dos processadores que o FreeRTOS está portado, então é um bom começo. Normalmente eu já gosto de adicionar algum valorzinho extra ali para a gente não ter muita dor de cabeça, mas isso a gente ajusta com calma, né? Voltem na aula de gestão de memória, eu acho que na aula 1 eu explico um pouquinho mais como tentar ajustar isso. De parâmetro, a gente também passa o parâmetro. Quando a task for executada, o que ela receberá? Ela receberá, exatamente o que está aqui nesse parâmetro. Nesse caso, eu estou passando null, que vale normalmente 0. Estou passando 0, eu não estou preocupado com isso. Eu tenho a prioridade, tá? A prioridade que aquela task vai ser executada. E, por fim, eu tenho o handle. O handle é o cartão de visitas.
ou se a gente fazer a analogia à tradução direta, né? É o guia ou a coleira da task. Através do guia, eu consigo conduzir o cachorro para o lado que eu quero. Eu consigo puxar, eu consigo soltar aquele cara. A mesma coisa aqui. O handle da task é quem vai me permitir gerenciar como é o comportamento dela. Então, criamos as tasks e... Mas, meu amigo, pode começar, manda bala. Ele começando, ele nunca deverá chegar aqui. Ele só chega aqui se der algum pau muito grande. Acabar a memória, ou der algum bug no FreeRTOS que ele está esperado, ele cai, ele corta. Então, normalmente ele não chega aqui. É como nesse caso, você abrir uma chave, fechar uma chave aqui, você colocar um print, alguma coisa, para aparecer na tela uma informação para o usuário, falando assim, olha, deu um problema muito grave, chama o técnico. Tá? Então, se chegar aqui, alguma coisa errada deu. Não era para chegar. A gente coloca o for por questão de segurança, para não causar mais riscos ainda. E a minha tarefa, no fim das contas, vai ter 3 ambientes, 3 modos de operação. Né? Rodrigo, mas tem 4 caixinhas aqui. Esses 2 modos, eles são basicamente o mesmo. Tá? A minha tarefa, ela pode, a princípio, ter 2 grandes estados. Ela pode estar pronta para executar ou não pronta. Então, se ela está pronta para executar, ela está aqui. Ela está pronta para executar. Não depende da tarefa executar. A tarefa pode falar, eu estou pronta. O SO que vai decidir se ela pode executar. Baseado em prioridade, baseado numa série de questões. Então ela pode estar pronta para executar, estar ready, mas ela não está rodando. Ou ela está pronta e está rodando, porque ela está na CPU. Tá? Quantas eu tenho rodando? Depende de quantos CPUs você tem. Tá? Normalmente a gente tem uma CPU só, a gente só tem uma task rodando ao mesmo tempo. Já começa a ser mais ou menos barato, ou seja, começa a ser mais ou menos comum a gente ter mais de uma tarefa em execução, mais de um processo. Então a gente acaba tendo, às vezes, mais de uma tarefa em execução. Mas essas estão prontas. E a tarefa pode estar não pronta, esses 2 outros estados aqui. Por que a tarefa não está pronta para executar? Se ela não está pronta, ela está arrumando alguma coisa ou ela está esperando alguma coisa, né? Então ela está aguardando. Tá? Ela está aguardando alguma coisa acontecer. E tem 2 maneiras também de eu aguardar alguma coisa. Eu posso estar aguardando porque eu quero. Né? Por que você está esperando? Não, porque eu quero esperar. Ou seja, eu vou lá e falo para a task, ó, a gente vai esperar a partir de agora. Ela, beleza, vamos esperar. Tô de boa, vou ficar aqui. É quando a gente vai suspender a tarefa, tá? Então eu suspendo a tarefa, ela vem aqui para suspensa. Quando eu falo para ela, beleza, pode continuar, ela deixa de querer e agora ela vai estar pronta para executar, porque agora ela não quer esperar, agora ela quer executar. A gente faz isso através do resume. Então, olha, resume a sequência aí e beleza, pode continuar a sua atividade. Então, esse loop aqui, eu falo para a tarefa, olha, agora eu acho que está na hora de você parar, agora está na hora de continuar. Então, é na base da minha vontade, eu quero que ela pare, ou eu quero que ela continue. Então, aqui é minha vontade. Desse lado é a minha necessidade. É diferente. Eu preciso que ela esteja bloqueada. Por quê? Porque a tarefa, ela precisa de alguma coisa que não está pronto. Aí é diferente. Aqui eu quero que ela espere alguma coisa. Eu quero pausar aquela tarefa. Eu tenho vontade que ela esteja parada. Tranquilo, você vai lá e pede para ela parar.
Aqui não sou eu que peço. A tarefa falou o seguinte, olha, eu quero usar o LCD. O SO fala, não está disponível. Ela tem necessidade de usar o LCD. O LCD não está disponível, então ela é bloqueada pelo kernel. E ela só deixa de ser bloqueada quando o evento acontece. Então não tem como eu pedir para que a tarefa deixe de ser bloqueada. Ela deixa de ser bloqueada quando o evento acontece. Não é um pedido que eu faço. Então essa é a grande diferença do bloqueado e o suspenso. Suspenso, a hora que eu quiser eu vou lá, suspendo. A hora que eu quiser eu vou lá e resumo. O bloqueado não. A tarefa pede alguma coisa e aí esta coisa não está disponível, então ela é bloqueada. O que ela pode pedir? Ela pode pedir o LCD não está pronto. Ela pode pedir a serial e a serial não está pronto, alguém está usando. Ela pode pedir para escrever numa região de memória, mas alguém já está usando aquela região de memória. Então o kernel vai lá bloquear ela. Ela pode pedir para viajar no tempo. Né? Eu devia ter colocado aqui a foto do DeLorean. Como assim? Não, a tarefa é, olha, eu terminei de executar, mas agora eu só quero continuar executando no futuro, daqui 10 segundos. Então ela fala, olha, eu quero esperar um delta T. De quanto? De 10 segundos, de 15 segundos, de 20 segundos. Tá bom, você quer esperar? Quer esperar. Tem como eu ir lá e desbloquear? Não, porque o tempo não percorreu. O tempo não passou. Então, ela é bloqueada. Eu não bloqueio a tarefa. Ela é bloqueada pelo kernel. Tem uma pequena diferença entre o que a gente quer e o que o kernel, por necessidade, faz. Ele bloqueia e aí ele fica de olho. Na hora que esse delta T percorre, na hora que ele chega igual a zero, ele vai lá e desbloqueia a tarefa. Ou seja, a tarefa não está pronta para executar, isso ela está pronta. Opa! Isso aqui ela está pronta. Olha que coisa linda. Eu vou ficar com esse rabisco aqui. Sumiu. Isso, ela não está pronta para executar. Desculpa, ela está pronta. E esse aqui de baixo, ela não está pronta para executar. Não está pronta por necessidade, ou seja, de maneira automática, ela é bloqueada e remove, ou, desculpa, por necessidade, ou por vontade, eu vou lá, pauso e resumo. Ela quer executar, mas não tem processador, ela fica lá de boa. Ela quer executar e tem processador, beleza, manda ela executar. E esses são os 4 estados da tarefa, tá? Eles vão ser importantes porque hoje a gente vai dar uma olhada um pouquinho melhor nessa questão do bloqueado, tá joia? Eu vou rapidinho recapitular o exemplo que a gente fez, né, na aula passada. Então a gente trabalhou com o Visual Studio, o FreeRTOS, eu peguei a última versão que tinha na aula passada, fiz o download, fiz os testes e funcionou belezinha. Tá, que é a versão 2021.04.00, que é o FreeRTOS 10.0 alguma coisa. Desipei, peguei, abri no sistema, tranquilinho. Eu criei uma virtual de brincadeira. Então a galera até pediu pra gente poder colocar, né? Eu criei lá no GitHub o arquivo com os dois... com o .c e o .h. Então, se vocês, se quiser, é só entrar lá no meu GitHub, tem lá o simulador, copia os dois arquivos. É basicamente uma funçãozinha, tem um vetor de 2 linhas e 17 caracteres, e ele fica constantemente imprimindo aquilo na tela. É só isso, tá? Então, é uma simulação bem, bem tranquilinha. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu acho que no Visual Studio fica um pouquinho mais fácil. Então, o que é diferente é que agora a gente tem o LCD.C e a gente tem o LCD.H. O LCD.H eu simplesmente coloquei as funções, né? O init, o print, o char, o string e o command. O .H está aqui e o .C é a implementação. Ele lembra um pouquinho a maneira de implementação como se fosse eletrônica de verdade. E vocês estão vendo, né? Tá. Eu tô olhando no lugar errado aqui. Ele lembra um pouquinho como se fosse a implementação do sistema de verdade,
Mas, na verdade, a gente imprime nessa matriz aqui, tá? Que está aqui em cima. E a inicialização também é bem tranquilo. Eu ainda quero mudar ele para trabalhar com 4 bits. Então você manda 4, depois mais 4, e ele fazia toda essa gestão, porque aí os bugs vão ser maiores. E a gente está interessado em dar pau na placa para ver como é que corrige. Aqui é a tarefa 1. Então ele está mandando para a primeira linha, pegando uma variável chamada teste e imprimindo o milhar, a centena, dezena e a unidade, fazendo essa impressão aqui com os restos de divisão, para a gente conseguir separar os algoritmos, e dando um delay de 10. Eu vou dar um delay aqui de 100. Eu não vou... Deixa eu até deletar aqui. Eu já tinha deixado pronta a tarefa 2. Eu não estou preocupado com a tarefa 2 agora. Então eu vou comentar a tarefa 2. Espero que isso não cause um bug muito gigante no código. E aqui tá tranquilo. Então eu estou criando a primeira tarefa e estou dando o Start Scheduler. Só tem uma tarefa e ele só imprime na tela o que está acontecendo. Vamos fazer aquilo que não se deve fazer em situação nenhuma numa apresentação, que é tentar mostrar código rodando sem estar gravado. Aqui ele vai gastar um tempinho até o Windows descobrir que não é um vírus. E o que a gente deve enxergar é um mini simuladorzinho de LCD. Tá aqui, ó. E piscando os valores. Deixa eu ver se consigo aumentar. Aproximadamente... Opa. A cada 100 milissegundos. É isso que eu coloquei? Como eu dei um zoom aqui e tem um atraso, se eu diminuir um pouquinho a tela, ele vai mais rapidinho. Tem os atrasos de tempo do Windows, tem uma série de questões, então por isso ele não vai. Não sei se eu consigo. Pois não! Assim fica melhorzinho. Sim. Todo o programa do FreeRTOS ele é completamente gratuito. Eu só tô achando estranho aqui. Por que ele não tá mudando esses outros números? Já já eu dou uma olhadinha ali. Eu devo ter feito... óbvio. Eu fiz caquinha mesmo. É erro meu. O código do FreeRTOS, se você fizer o download dele, você tem acesso a todo o código-fonte do FreeRTOS. Então, absolutamente tudo o que tem dentro do FreeRTOS é gratuito. Você consegue baixar, você consegue ver, entender e olhar o que está acontecendo. Tá? Então, é 100% gratuito mesmo. A gente consegue abrir, olhar e ver exatamente o que está acontecendo lá dentro. Esse LCD, essa simulação de LCD que eu estou apresentando para vocês, vocês têm que baixar os arquivos lá do meu site. Tem no próprio SIGA, eu já estou colocando para facilitar também. Mas você tem que fazer isso. Tá? Então, os guias do Lab já tem o código. Se você não tem acesso ao SIGA, você pode... Deixa eu voltar rapidinho. Você pode pegar nesse site aqui. Sem problema. Se alguém não estiver fazendo o lab agora, quiser pegar para brincar um pouquinho, pode ir lá e colocar. Então, aqui a gente tem belezinha funcionando, tá? Deixa eu corrigir o meu erro, né? Eu não tinha percebido isso. Eu quero primeiro dividir por 1000, porque na hora que eu faço o resto de divisão, ele já some, né, de 0 a 10, e aí ele ficando só de 0 a 10, a gente não tem o resultado. Aqui eu quero fazer o resto de divisão por 1000. Quer dizer, eu quero dividir por 1000 para eu achar o milhar, a dezena, a unidade e assim por diante. E a gente vai fazer a impressão desse cara. Então vamos só ver se está tudo certinho. E aí eu vou adicionar uma segunda tarefa. Óbvio, na primeira tarefa. Imagina que esse aqui é o meu relógio, né? Ele está aumentando uma unidade a cada segundo. Ele tá belezinha lá imprimindo. Agora sim, 10, 11, 12. Ali, ó. Tá ali aumentando.
tranquilinho. Esse cara deveria ser 100 milissegundos, mas como a gente está com Windows, o Windows não é um kernel de tempo real, tem uma porrada de outras coisas rodando. Vocês estão vendo aqui, ó, a minha carinha bonitinha com chroma key, então tá gastando memória do Windows, então ele zoa a barraca e não tem capacidade de gestão de tempo, mas tá funcionando pelas nossas necessidades, tá? Tranquilinho. O que eu quero fazer? Eu quero colocar um relógio em cima e embaixo eu quero fazer outra coisa. Normal, gente. Quer imprimir alguma coisa no LCD em cima, alguma coisa no LCD embaixo. Aqui, a coisa mais besta é imprimir um número em cima e imprimir um número embaixo. Em vez de imprimir um número embaixo, olha eu já mudando o exemplo, vai dar mais errado ainda, né? Aqui em cima, eu vou colocar de 10 em 10 milissegundos, porque a coisa acontece mais rápido. E aqui embaixo eu vou chamar o LCD String. LCD String. É string? Acho que é. Então, eco S03. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Beleza. Acho que tá tranquilo. Deixa eu só ver se esse cara é STR, não é string. Então, LCD STR, ele vai imprimir esses caras. O que ele faz? Ele imprime o primeiro, depois o próximo, assim por diante, até o finalzinho. Adiciona essa tarefa com um detalhe: as duas estão com a mesma prioridade. Então, deixa eu voltar aqui rapidinho para mostrar o problema para vocês, tá? O problema eu vou apresentar com duas variáveis diferentes, mas é mais ou menos a mesma coisa. Então, deixa eu só usar um slide em branco. Esse aqui tá bonitinho. Para também não ter spoiler lá da frente. O que está acontecendo? Eu tenho aqui o meu LCD. E para eu mandar a informação para o LCD, gasta tempo. Você tem que pegar o valor, colocar na porta, ligar o enable, desligar o enable, esperar um tempinho. Se você vai mudar de linha, você tem que colocar na porta, mandar um comando, espera um tempo maior, porque os comandos às vezes gastam tempo maiores, né? Desliga aquele tempo e vai para a linha de baixo. E aí você começa a escrever. Então, eu gasto um determinado tempo para fazer cada uma daquelas coisas. O que vai acontecer aqui no meu LCD? Eu vou começar a escrever 0, 8, 7, 1. Beleza, terminou a tarefa. Vai para a próxima tarefa. O que ele faz? Ele começa a escrever. Já eu coloquei invertido. Unifei, tracinho, eco, S03. Terminou. Volta para a primeira atividade. Ele escreve em cima 0872. Aí ele vai para de baixo. Aí ele começa unifei, tracinho. Imagina que agora. Deixa eu até apagar com calma. Na verdade, ele não apaga, tá, pessoal? Eu tô apagando aqui só para efeito de a gente entender. Eu mudei para outra tarefa e comecei a escrever unifei. Na hora que eu terminei de escrever o tracinho, ele por algum motivo ele demorou um pouco mais ou um pouco menos. Como ele demorou um pouco mais, ele parou o processo e foi para o outro processo. Ele parou o processo que escreve o nome no IFE e ele vai para o processo que escreve o número. Aí ele vai lá no LCD 087, é a próxima vez, 3. Tava 1, depois o 2, depois o 3. Então ele foi pro 73. Terminou o processo, terminou. Ele volta pro processo original. O que tá faltando escrever? Eco S03. Só que ele não manda para a linha de baixo. Ele continua escrevendo. Então ele vai continuar escrevendo, vai aparecer eco S03. E esse é o problema, tá? Eu estou usando um recurso, mas eu tenho que escrever minha linha de começo a fim. Eu não estou mandando para aquela posição e escrevendo a letra. Manda e escreve a letra. Manda e escreve a letra. Manda e escreve a letra.
Eu não estou fazendo isso. Como eu não faço isso, eu mando a primeira posição e eu espero que todo mundo seja escrito sem interrupção. Se interromper, e por acaso a pessoa que me interromper escrever no LCD em outro lugar, na hora que voltar para mim, eu escrevo, né? Eu vou escrever, eu escreverei o restante a partir da posição que aquele cara parou. É isso que a gente vai ver no LCD, acontecendo no LCD. E isso é um bug, tá? É que aqui a gente não consegue simular, por isso que eu falei que eu quero melhorar o simuladorzinho que eu fiz para 4 bits. Porque tem uma coisa mais estranha ainda. Você vai mandar uma letra, você manda, quando você tem comunicação 4 bits, você manda 4 bits, você dá um clock e depois você manda outros 4. O que que acontece? Você vai mandar 4 bits, a primeira parte da letra, você vai dar um clock, o SO vai parar o teu processo, vai para o outro processo. O LCD já recebeu 4. Ele está esperando os outros 4. O outro processo, então assim, você quer mandar 0x37, depois você quer mandar 0xF8. Você quer que o LCD imprima essa letra e imprima essa letra. Ok. Como o LCD, se for um LCD de comunicação 4 bits, o que você faz? Você tem que mandar 0x3, depois 0x7, depois 0xF, depois 0x8. Ou melhor, após cada um desses caras, você dá um clock no enable. O que que pode acontecer? Você manda o 0x3, dá um clock, o LCD recebeu 3. Entra o outro processo. O outro processo manda 0xF e dá um clock. O LCD achou que isso é uma letra. Só que os processos não sabem que foram interrompidos. Então o processo B continua mandando a parte dele. Ele manda 0x8 e o LCD depois volta para o processo inicial. Ele manda o 0x7. E isso é outra letra. Você já percebeu que vai aparecer lixo no LCD. E aí pode começar a misturar comando com dado. Você pode e o LCD fica completamente pirado, tá? Aqui não vai acontecer isso porque eu não estou nesse nível de simulação do LCD. Mas na placa real esse tipo de coisa acontece. Então é bastante complicado. Vamos ver o nosso simulador, se ele não parou de funcionar. Eu tenho agora 2 tarefas que estão imprimindo isso. O que a gente esperava é que ele imprimisse 4 dígitos na primeira linha, belezinha, e imprimisse um texto na segunda linha. Sem problema. Vamos rodar esse cara e ver se a gente tem essa questão. Por que eu diminui o tempo para 10 milissegundos? Porque quanto mais rápido a troca, mais vezes por segundo a gente troca os processos, maior é a probabilidade de um processo interromper o outro numa hora crítica. Olha ali, ó. Olha que coisa bonita. 0 OSS03 Uni. Perceba aqui que fica piscando. Esse cara tá completamente zoado. Ele tá imprimindo coisas em situações que não. Lugares que não deveriam. Como eu falei, questão de probabilidade. Se eu diminuo o tempo, vamos colocar aqui. E principalmente se o tempo não é múltiplo, tá? Eu vou colocar aqui, sei lá, 1003. E aqui eu vou colocar aqui 719. Então eles não são múltiplos, é difícil eles alinharem no mesmo tique e vai acontecer devagar. Porque na hora que os dois são 10, a cada 10 eles acontecem sempre no mesmo tique. E como é muito frequente, uma hora um vai interromper o outro. Como eu estou dando um tempo longo e eles não são exatamente múltiplos lineares, provavelmente vai ser difícil de um interromper o outro, porque um vai precisar acontecer na hora que o outro está parado. Perceba que eu só mexi no tempo, tá? De execução. O bug continua, quer dizer que o bug vai acontecer mais cedo ou mais tarde, tá? Mas vai ser muito mais difícil acontecer. Pelo menos agora, no período. Não vou rodar e vai acontecer. Provavelmente eu vou rodar e não vai acontecer direto. Tá ali, ó. EcoS03, Unifei,
Então deu um bugzinho ali, vamos desconsiderar esse como começo. Mas percebo 05, 06. Tem hora que ele pisca duas vezes, que ele está escrevendo a primeira linha e a segunda linha. Tem hora que ele pisca uma vez, que provavelmente ele está escrevendo só uma das duas linhas. Mas percebam que, com exceção. Aqui, ó. Aqui deu problema. Tem um Unife ali em cima. Agora ele corrigiu o 0015. Percebam que aqui, ó. Agora tá certinho ali. Ele tá executando em cima bonitinho. Mas o lixo ficou. Ah, mas e se eu limpar toda a rodada? Ó, aconteceu de novo. Provavelmente eu escolhi números que deve ter algum múltiplo comum lá. Eu devia ter arrumado dois números primo grande, mas de cabeça eu não decorei a tabela dos primos ainda. Então, esses eventos, eles podem acontecer mais ou menos frequentemente. Qual que é o problema? Se você está mexendo num sistema em tempo real, atualizando o display, atualizando o LCD, alguma coisa assim mais sossegada, com tempo razoável, esse tipo de erro é difícil acontecer. E notem que se eu estivesse limpando o LCD toda a rodada, a gente não ia perceber. O erro teria acontecido, mas visualmente eu não perceberia. Ah, então se eu limpar toda a rodada, resolve. Visualmente, tá? Ele resolve. Mas o bug continua no sistema. E qual é o bug? O bug é compartilhamento de recurso. E por que que ele acontece, né? Por que que é o nosso problema? Vamos olhar num caso mais crítico pra gente, tá? É a mesma ideia, é compartilhamento de recurso. Eu tenho uma tarefa 1 e eu tenho uma tarefa 2. Vocês conseguem perceber qual é o recurso comum que ele está compartilhando? À primeira vista, algumas pessoas podem falar assim: ah, porta P. Mas eu não, aí outras pessoas falam assim, mas eu não sei por que a porta P não é comum. Por quê? A tarefa 1 ela só mexe no bit 4 da porta P. E a tarefa 2 ela só mexe no bit 1 da porta P. Então a tarefa 1 só vai mexer no bit 4 e a tarefa 2 só vai mexer no bit 1. E não tem recurso sendo compartilhado aqui. Mais ou menos. O que a função bitClear faz e o que a função bitset faz. Então, no caso do LCD foi claro. Tem duas pessoas mexendo na porta, duas pessoas mexendo no LCD nas mesmas portas, nos mesmos bits. E isso dava problema. Mas aqui parece que cada um está mexendo com o seu bit. Então, qual é o problema nesse caso? A gente não sabe como bitclear e bitset funciona. O que esse software está fazendo? Eu estou olhando se o cara apertou um botão. Se ele apertou um botão, eu ligo um LED ou ligo uma máquina, eu mostro que alguma coisa está acontecendo. E eu estou fazendo a contagem. Na hora que a contagem passar de 10, por exemplo, eu reseto um determinado evento. Então é maior que 10, eu reseto aquele evento e tá tranquilo, tá? Essas são as atividades. Tá bem simples aqui, devia ter uma série de outras questões, mas só pra gente ter uma ideia. As duas mexem na porta P? Sim. Mexem em bits diferentes? Sim. O que o bit clear e o bit set faz? Aqui que tá o problema. Na maioria das vezes, se você não tem suporte para funções específicas do processador, o que você faz no bit clear? Bit clear é uma syntactic sugar, é uma maneira simples da gente fazer essa operação. Como é que a gente faz a operação? A gente pega a variável, a gente faz a gente atribui a essa variável o valor antigo dela e 0x0001, não, 0100. Para ele, na verdade, é um e com o invertido disso aqui. Ficou bonito. Ou seja, eu pego o valor original dela, apago o bit no valor original e salvo no V. A mesma coisa eu estou fazendo aqui. Eu pego o port P, ou seja, eu pego o valor do port P, eu vou atribuir a ele o valor dele antigo ou 0x00000001. Eu ligo e aí eu salvo de volta. Cristiano, por que a gente não coloca zero em tudo direto? Porque
tenho um bit específico que eu quero ligar ou desligar. Eu não quero apagar todo mundo. Isso, então a gente quer. Como eu só quero apagar um desses caras, eu faço essa operação binária, tá? Que é um bitwise, não é um E normal, não é o E lógico, é o E bitwise, não é o OU lógico. Tá aqui, ó, não é o E lógico, é o E bitwise, não é o OU lógico, é o OU bitwise. Então a gente está acostumado com duas barras e dois E's comerciais no lógico. Não é isso, aqui é um só. Então eu quero manipular um determinado bit. Eu mexo nos outros. É... Vamos lá. Essa é a pergunta bonita. Mas eu tô mexendo nos outros ou não? Eu tenho uma casa, tá? Tá aqui minha casinha bonitinho. Tem que desenhar bonitinho, segundo meu, tá? Tem até a fumacinha, tá tudo bonitinho aqui na minha casa. Tem uma janelinha, tá tranquilo. A minha casa, ela é amarela, tá? Se eu pinto, já tá velhinha, eu vou pintar de novo ela do mesmo amarelo. Você mudou a cor da casa? Aqui no chat o pessoal falando isso. Não, não. Não mudar a cor quer dizer que você tirou a pintura dela, a tinta, reprocessou e pintou com a mesma tinta. Aí você não mudou. Não, eu dei uma. Não, eu tirei a tinta. Por algum motivo você quer tirar a tinta e pintar de novo bonitinho. A gente faz isso muito com metal, né? Você tira a pintura do metal pra pintar de novo. Só que você usa uma outra tinta da mesma cor. Então, a cor mudou? Não. A cor é a aparência, é o aparente, tá? A tinta mudou, é uma tinta nova, é da mesma cor, sim, mas a substância mudou. O acidente não. Né? O acidente continua sendo amarelo, a cor continua sendo amarela, mas a substância ela foi alterada. Então parece que continua amarelo. Continua funcionando como amarelo. Ninguém que não tenha visto a pintura acha que mudou alguma coisa. Tá? Porque continua tudo igual, mas você mudou a substância que estava colada naquela parede. Então, sim, eu alterei. Na hora que eu falo, vamos supor, porte P vale 0x73, tá? Na linha de baixo eu falo porte D é igual a 0x73. Eu mudei alguma coisa? A princípio, parece que não. Continua valendo a mesma coisa. Peraí. P. Aham. Mudei alguma coisa? Não mudei. A princípio continua o mesmo valor. Na realidade, você mudou sim. Você recolocou esse valor no port P. Então, impactos lá na eletrônica, tá? Lá na eletrônica. Você tem uma posição de memória. O que é posição de memória? É um flip-flop. Então você tem lá um flip-flop armazenando aquele valor. A saída dele vale 1, porque a memória está ligada. Se você vem aqui e dá um reset, esse cara vai para 0. Se você vem aqui e dá um set, esse cara vai para 1. Se ele é 1 e você liga o set, você está mudando esse 1? Tá. Por quê? Porque aqui dentro, correntes elétricas, amperes, elétrons vão fluir para manter esse cara em 1. Mas você vai ter troca de tensões, você vai ter mudanças transitórias no comportamento, mesmo que essa saída não se altere de valor, mesmo que ela não se altere de valor, por algum instante você vai ter uma certa mudança de corrente de um lado para outro, tá? Não é exatamente esse efeito que eu quero mostrar, mas para vocês terem essa ideia. Colocar o mesmo valor na porta, você tem mudanças, você tem impactos de alteração
no circuito, correntes fluem, então as coisas estão acontecendo. Mesmo que você grudar um osciloscópio de resolução infinita, o valor é 1 e continua estável em 1. Mas vocês percebem que eu tenho uma determinada mudança. E aqui isso acontece. Então, eu estou mexendo só no bit 4? Não, eu estou mexendo na porta inteira. Por acaso, para todos os outros bits, eu estou colocando o mesmo valor. Para aquele, talvez, como eu dei um bit clear, se ele já estava 0, o valor dele também não muda. Se ele estava em 1, o valor dele muda. O bit 7 é a mesma coisa. Talvez o bit 1 vai virar 1 se ele fosse 0. Talvez ele é 1 e ele vai virar 1. Então, cuidado, ele pode ser 0 e virar 1. Ele pode ser 1 e virar 1. Aqui. Por que você não falou continuar 1? Tá certo, ele continua como 1, mas eu quero extrair esse conceito, que ele vai virar 1. Ele é 1 e vira 1. Então você tem ali um detalhezinho de acontecimento. Essas são as duas coisas que a gente pode acontecer, mas eu modifico. Eduardo, fica à vontade para falar, só para lembrando os nossos amigos que estão ouvindo via YouTube que a voz só não está falando, então talvez eu repita o que você te falar para mim. Eu não vou responder a sua pergunta, apesar de extremamente pertinente, porque é exatamente o que eu quero falar no próximo slide. Tá? Então, vou deixar vocês mais curiosos. Eu vou deixar o pessoal que está assistindo agora no YouTube aleatório. Imagina, o cara tá aleatoriamente estudando. Deve ser muito legal, né? O cara tá lá sem querer vendo, sei lá, speedrun de Super Mario. De repente, o algoritmo do YouTube fala assim: você não quer estudar sistema operacional embarcado, né? Aí eu vou deixar esse cara curioso mais um pouquinho. Mas isso acontece. Então, vamos ver o que acontece, né? Vamos ver. O que a gente está falando aqui, esse problema isso aqui é o comportamento, tá? É essa sequência. E aí, qual é o problema que vem da pergunta que o Eduardo acabou de comentar? Essa operação é o que a gente chama de não atômica. Ela não é atômica. O que quer dizer? Ela gasta mais de um ciclo de clock. Se ela gasta de mais de um ciclo de clock, seja porque em linguagem C essa operação ela tem várias linhas. Então, se ela tem mais de uma linha em linguagem C, esquece, ela já não é atômica. Mas eu posso ter operações que são uma única linha de linguagem C, e na hora que você olha o assembly, tá? Na hora que você olha a lista de instrução em assembly, ela tem mais de uma linha, tá? E então, isso, por exemplo, coisas extremamente simples, né? A gente pode ter lá a nossa variável, vamos até usar o próximo aqui. Esse slide está inteiro em branco, tá? Não tem nada, é só pra gente escrever e explicar um pouquinho melhor. A gente tem lá, sei lá, A mais, que significa A recebe A mais 1. Se eu for olhar isso aqui em assembly, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que carregar o valor do A. Então vamos pegar o acumulador, sei lá, acumulador A. LDAA, o valor de A. A está em qual posição de memória? Então carrega o LDA na posição F3. Então F3 é onde está, tem lá a nossa memória. O assemblador, o linker, falou que na posição 0xF3 ele vai dar o nome de A. Então beleza. Carrega no acumulador A. Incrementa o acumulador A em uma unidade. E salva o acumulador A de novo na posição dele. Então não é atômico. Por quê? Eu posso carregar o acumulador, carregar no acumulador A o valor de F3, incrementar o acumulador A, e na hora que eu salvo um valor antigo. Exatamente o problema que vai acontecer com a porta.
Vamos analisar esse exemplo com mais calma. Eu tenho aqui o endereço A3 e eu tenho lá o meu acumulador A. Tá? Tem lá na memória alguma coisa. Vamos supor que esse cara começou com 0, 1 e aqui X, aleatoriamente tem qualquer valor. Carrega o acumulador A com F3. O que ele vai vir fazer? Vai ser um pouquinho mais demorado só porque mexer com a borracha dá um pouquinho mais de trabalho. Mas vamos lá. Carrega o acumulador F3 com o valor de A. Ele vai vir aqui e vai colocar 0, 1. Beleza. Incrementa. Ele vai vir aqui e falar 0, 2. Salva. Ele vai vir aqui e vai colocar 0, 2. Belezinha. Funcionou. Tá, ok. Qual que é o problema? Vamos lá. Vamos resetar aqui esse desenho horrível para a gente ver o problema acontecendo. Carrega aqui então, começou com 0, 1. Tá? Mesma coisa. Carrega o acumulador com 0, 1. Beleza, 0, 1. Incrementa o A. Beleza. 0, 2. Calma. Tá muito apressado. Nesse momento, acontece uma interrupção de hardware. Calma. Aconteceu. Você não tem controle sobre isso. Aconteceu. Aconteceu a interrupção de hardware. Aconteceu. O que a interrupção de hardware vai fazer? Troca de contexto, vai ler serial, vai escrever no LCD, vai fazer toda a bagunça. Nossa, professor, então vai estragar o valor do acumulador. Não. Lembrem-se que a gente tem uma região de memória chamada stack, que as interrupções salvam todos os valores ali. Você vai lá, salva todos os valores, belezinha. Na hora que termina a interrupção, volta e vai continuar 0,2 aqui. Continua 0,2 na hora que sai da interrupção. Então, entra na interrupção, ele estraga o valor do acumulador A. Na hora que sai, ele retorna belezinho o valor para 0,2. Tranquilo. Ele vai salvar no A qual o valor? Porque a próxima linha qualquer é salvar no A o valor 0,2. Sem problema. Ele vem aqui e salva 0,2. Ah, professor, não estragou o A. Tá tudo certo. Mais ou menos. Se a interrupção não precisar usar o valor do A. Vamos refazer esse exemplo com a porta, que é a porta que é o crítico. Então eu tenho lá o meu port P, tá aqui na memória, o meu port P, e eu tenho o meu acumulador A. Por quê? Para eu poder ligar e desligar um bit, eu tenho que pegar o valor da porta, criar a máscara, trocar o bit e salvar de volta. Então vamos pegar o mesmo exemplo. Eu quero ligar os valores. Quanto que começa a port? Vamos começar fácil. 0x, 0f. Tá? Os 4 primeiros desligados, os 4 últimos ligados. O port P fala assim, eu quero ligar o bit 8. Então ele vem, põe no acumulador A. Então ele tem que carregar o A com port P. Ele carrega com o valor que está endereçado no port P, ele vai aqui e coloca 0F. Beleza, colocou. Aí ele vai chamar um bit 7 no acumulador A, o bit número 8, ou número 7, que começa com base 0, ou eu pensando em MATLAB. Começa lá, base 0. O que ele vai vir aqui e vai fazer? Ele vai colocar então 8F. Ele ligou esse bit. A próxima linha é para salvar o port P. Ele vai vir e vai colocar esse cara de volta. Então o 0F vai virar 8F. Tranquilo, a princípio tá indo tudo bem. Na hora que eu vou fazer isso, antes de eu salvar, acontece uma interrupção de hardware. O cara apertou um botão de emergência na máquina. Tem alguma coisa que não tá legal, ele apertou o botão de emergência naquela hora. E vamos pensar no meu port P. Port P tem 8 saídas. LED, 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 motor, 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 motor. Opa, os 4 motores estão ligados. A máquina está funcionando. Eu ia ligar o primeiro LED para mostrar que, sei lá, já passou metade do tempo do processo mecânico. Isso aqui é uma prensa, é alguma coisa. Eu ia ligar esse valor de LED. O cara apertou um botão de emergência. Os 4 LEDs estão desligados. Imagina assim, tem 4 LEDs
Liga, 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 ligou os 4. Quer dizer que a chapa terminou de dobrar. Então ele vai ligando o LED à medida que a chapa vai fazendo o processo. E nesse momento, os 4 motores estão ligados. E aí eu vou ligar um LED para falar: olha, já passou um tempo, tá beleza, espera mais um pouquinho, espera mais 3 LEDs. Na hora que eu ia ligar, eu li o valor, liguei o LED. Na hora que eu vou salvar aquele valor, há uma interrupção. Apertou um botão de emergência, alguma chave de sensor de deu problema, acusou alguma coisa, e ele falou assim: meu amigo, desliga tudo. O que a minha interrupção faz? Pega o valor do porte D, salva no acumulador A. É o mesmo acumulador, é. Por que ele não estraga? Por que eu tô fazendo 2 acumuladores? É o mesmo. Por que eu tô fazendo 2 acumuladores? Porque esse agora, temporariamente, tá lá salvo na stack. Ele salvou o valor, então eu não vou perder esse valor. Ele tá salvo na stack. Carrega de novo o 0F. Fala assim, meu amigo, deu problema. O que você faz? Desliga todos os motores. 0, 0. Salva. 0, 0. Beleza. Ninguém vai morrer. Tá, desliguei os motores. Condição de erro aconteceu. Eu avisei, mandei mensagem pro chefe, pro subchefe, pro chefe do chefe, pra Deus e o mundo, tá? Avisei todo mundo, a máquina tá parada, tá tranquilo, ninguém vai perder braço, ninguém vai perder mão, tá tudo certo. Terminou a interrupção. Recarrega da stack. Qual que é o valor que eu tenho na stack? 8F. O que é a única coisa que faltava? Salvar. Que valor que tava? 0, 0, por causa da condição de erro. Ele apaga o 0, 0 e escreve 8F. O botão de emergência desligou os 4 motores, voltou, ele ligou os 4 motores e o LED. Complicado, né? Compartilhamento de recursos. Esse é o problema. É isso que aconteceu no LCD. É isso que acontece com as variáveis. É isso que acontece com os bit set, bit clear. Então, não, eu não estou mexendo só nessa variável. Eu estou mexendo nas duas. Tá? Então, esse é talvez o grande problema de compartilhamento de variável. Tá? Como é que a gente evita isso? Tem várias maneiras. Na verdade, tem três grandes maneiras da gente evitar esse problema. A gente vai trabalhar com uma delas hoje. Tá? E aí depende um pouquinho de que tipo de recurso você está compartilhando, que tipo de informação que você quer passar. Dependendo do tipo de informação, a gente usa um ou outro método. Tá? Pode ser mais adequado ou menos adequado. Entenderam o problema? Então, já em 1 hora de aula, a gente gastou aí, na verdade, estou quase na metade dos slides. A gente gastou uma revisão legal de task, que era importante, pelo tempo que a gente ficou sem dar uma olhada. A gente viu o problema, entendeu bem detalhes, para a gente conseguir continuar com isso daí. Eduardo, pode falar? Primeiro, respondi sua dúvida? Essa é uma boa pergunta. Vamos lá. Cadê meu slide? 3. Eu quero a canetinha. 3, 2, 3. O que é isso? Essa função de cima gasta 3 ciclos de clock. Essa função gasta 2 ciclos de clock. Essa função gasta 3 ciclos de clock. Você tem lá um div maroto, que gasta 43 ciclos de clock. O HCS11 eu acho que é isso. Que se Deus quiser, vocês não estão mais estudando. Acho que agora a gente mudou para ARM, né? Mas quem trabalhou com o HCS, o div eu acho que é 42 ou 43 ciclos de clock. Ele é bem grande. Esse cara pode ser interrompido no meio. Via de regra, a instrução em assembly ela não é interrompível. Tá?
ela é o que a gente chama de atômica. Mesmo quando ela gasta um número horrendo de ciclos de clock, você tem normalmente um. Eu esqueci o nome correto dessa instrução. Microinstruções. Acho que é isso. Implementação de instrução por microinstrução. Tem alguma coisa. Eu não me lembro exatamente, mas ela não é interrompível. Eu só consigo interromper ou antes de começar ou depois de terminar. Tá? Eu não interrompo no meio. Certeza, Rodrigo? Dá uma olhada no datasheet. Tá? O datasheet do processador é quem vai falar. Mas, via de regra, eu acho que isso é um padrão não confirmado na indústria, mas eu não me lembro exatamente, não é muito a minha área, mas se eu não me engano, todas as instruções em assembly, elas são atômicas. Elas são ininterrompíveis. Mesmo pelas interrupções não mascaráveis, aquelas interrupções que a gente não consegue desabilitar do sistema. Nem elas conseguem interromper uma instrução em assembly, tá? Então tá protegido. Quer dizer que se essas 3 instruções fossem uma única instrução, eu não teria problema de ler, mudar o valor e salvar. Por isso que em alguns processadores nós temos instruções que parecem redundantes. Eu tenho o carrega, o salva, o lê, o muda e o salva em 3 instruções. Tem alguns processadores que eles têm um bit 7 e aí você coloca um endereço de memória. Ele vai lá na memória e liga o bit. Só que esse cara gasta 10 ciclos de clock. Ah, se eu fizer desse jeito eu gasto menos. Se eu usar essa instrução eu gasto mais. Mas essa é uma única instrução. Ela não estou falando de pré-compilação, tá? Ela é uma instrução de hardware. Ela executa, ela não carrega no acumulador A e mexe. Ela vai lá na memória e muda o valor da memória direto. Essa instrução ela é não interrompível. Aí eu não tenho problema do que está acontecendo aqui. Em C, a gente não tem controle praticamente nenhum de qual instrução será gerada. Tá? Às vezes por isso que em algumas situações o pessoal faz o código com uma versão de compilador e salva aquela versão de compilador na hora de for dar manutenção no código. Por quê? Às vezes ele usa essas instruções aqui. Aí ele atualiza o compilador de novo fala assim, olha, se eu fizer desse jeito eu ganho 2 ciclos de clock. Mas 2 versus 10 é 20%. Quer dizer que o teu sistema pode ficar quase 20% mais rápido. Óbvio que eu vou fazer a mudança desse cenário de baixo para o cenário de cima. Eu quero ganhar 20% do meu processador. E aí o teu sistema que funcionava muito bem no compilador antigo, no novo passa a dar pau. Então a gente às vezes trava, inclusive, em compilador, depois que a gente valida o produto, para evitar maiores problemas como esses, tá? Mas eu tenho algumas instruções que são atômicas de propósito, que elas fazem um conjunto maior de coisas para a gente fazer isso. Então, o bit, o test end set tem uma ideia que é mais comum, né? Se o A tiver igual a 0, o A fica igual a 1. Então, isso aqui a gente chama de teste. Opa. Teste end set. Então, teste set. Eu testo. Aqui vai dar pau, né? Agora não. Eu testo. Se não tiver ligado, eu ligo. Tá? Isso é interrompível em vários lugares. Porque testar significa carregar o acumulador. Verifica se o valor é 0. Se for 0, você dá um branch para tal posição, senão você segue o fluxo do código. Ou, se for diferente de 0, você dá o branch, se for igual a 0, você segue o fluxo de código. Então, você tem várias linhas que você tem que fazer em assembly. Isso aqui vai dar, sei lá, pelo menos umas 5, 6 linhas em assembly. Tá?
Depende de como você fizer, vai gastar um pouquinho mais. Então eu consigo interromper em todas as situações. A gente vai ver mais para frente um pouquinho. Tem uma função que é o test change set, que ela é uma linha em assembly especificamente para esse caso. Ele testa e liga sem interrupção. Tá? Tem uma necessidade específica que a gente vai ver na aula que vem porque que isso daí é útil. Mas isso acontece e é bem útil para a gente essa função. Mas esse é o problema de trabalhar com não só variáveis globais, mas qualquer recurso que seja compartilhado. Então, a interrupção aconteceu. Eu preciso passar a informação da interrupção para minha task que vai imprimir no LCD. Né? Porque eu não quero imprimir no LCD da interrupção. Porque se eu imprimir no LCD da interrupção, eu vou ter problema de tempo, que eu vou gastar muito tempo na interrupção. E aí outras coisas importantes podem estar acontecendo, eu posso estar perdendo. Então eu quero deixar para o LCD fazer isso. Quer dizer, para task normal fazer isso, não interrupção. Então eu preciso fazer compartilhamento. E não tem como. Eu preciso de uma variável global para fazer esse tipo de coisa. Como é que eu resolvo estas situações? Queue, tá? É uma das maneiras que a gente faz. Queue é uma palavra engraçada em inglês, que é a única palavra que eu conheço que tem 4 vogais, mas as 4 vogais são mudas, tá? Você só fala a letra Q. Então, queue é uma fila. A tradução em português é fila. E é a maneira que a gente tem de compartilhar recurso entre tarefas. Uma tarefa precisa falar com a outra, precisa mandar uma informação para outra, a gente manda através da fila. Então não é necessariamente por exemplo, a porta. Eu preciso compartilhar a porta. A gente não resolveria com aquilo, mas a interrupção quer mandar uma variável. Então, do mesmo jeito, uma variável compartilhada para uma tarefa. Se as duas precisam conversar, a melhor e mandar informação de uma tarefa para outra, seja interrupção e tarefa, seja tarefa a tarefa, seja de tarefa para interrupção, também dá para fazer, a gente vai usar a fila. Então, o que é a fila? É um mecanismo de comunicação entre tarefas ou tarefa e interrupção. Como é que ele funciona? É um vetorzão, tá? Então, a fila é uma variável global. Rodrigo, mas você falou que variável global não pode usar. Não tem como não usar. Ela é uma variável global. Não tem como não ser uma variável global. Tá? Tarefa 1 quer conversar com tarefa 2, ela vai lá, salva na fila. Quer mandar mais coisa? Ela vai lá e salva na fila. A tarefa 2 quer ler agora, ela vai lá e lê. A fila atualiza as posições automáticas. E tranquilo, tá lá para a tarefa 2 ler. Algumas questões. Ela não. Ela não. Nossa, ficou linda a minha seta, né? Ela não pertence a uma tarefa. A fila é a fila, tá? As tarefas podem conversar com ela. Todo mundo pode conversar com ela, tá? Ela salva uma. Então todo mundo pode conversar com ela, quem quiser. Ela salva uma quantidade limitada de elementos, tá? Esses elementos podem ser limitados também em tamanho fixo. Na verdade, eles têm que ser tamanho fixo. Eu não posso. No final das contas, ela é um vetorzão. Então eu não posso salvar coisas de tamanhos diferentes. Ah, mas eu preciso mandar um texto. Às vezes eu mando 4, às vezes eu mando 5, às vezes eu mando 7 letras. Qual que é o máximo que você espera? O máximo que eu espero é 10. Então todo mundo vai ter 10. E se eu mandar só 3? Vai ter 10. Tá? Essa é a limitação da fila. E por causa disso, ela gasta a memória. Ela depende de quantos itens você quer ter capacidade de guardar. Você pode guardar só um, você pode guardar 10, você pode guardar 20. E cada item tem um determinado tamanho. O que eu preciso fazer para a fila? A gente precisa criar a variável que vai gerenciar a fila, né? E essa variável eu preciso inicializar a fila. Então, tem uma funçãozinha chamada queueCreate, que cria a fila e me devolve um handle. Lembra do handle da tarefa? Aqui é a mesma coisa, ela vai me devolver o handle da fila.
eu posso deletar a minha fila. Eu não preciso mais. Notem que tomar cuidado, que memória, bloco de memória, gerenciamento, a gente já falou tudo isso. E eu posso resetar a fila. Falar, olha, volta tudo ao normal. Tá? Normalmente a gente vai usar a fila numa estrutura de FIFO. Que é o que a gente já vê. O primeiro que entra, o primeiro que sai. É um buffer circular. A minha fila funciona igualzinho um buffer circular. Só que ela me permite escrever no começo ou ler do final. Normalmente eu escrevo no fim. Então eu tenho a minha fila aqui. Eu escrevo no fim e eu tiro do começo. Mas se eu quiser, eu posso escrever no começo. Se eu quiser, eu posso tirar do fim. Desculpa, eu fiz a seta do lado errado. Eu posso tirar do fim. Normalmente não é assim que a gente utiliza, tá? O que acontece de diferente para proteger é que a fila ela é bloqueante. Ela é um recurso bloqueante. Isso quer dizer que na hora que eu vou escrever na fila, se alguém já estiver escrevendo, eu sou bloqueado. O kernel me bloqueia. Então ele não me deixa escrever. A fila ela é protegida. Então lembra que lá, na hora que a gente vai fazer um bit set em assembly, ele tem aquele monte de linhas, e aí ele pode interromper no meio do caminho. O que ele vai fazer? Ah, você quer escrever na fila. E aqui é um problema. Aqui eu vou fazer um kill write. Eu quero escrever na fila. A primeira coisa que ele faz é protect. Ele protege. E aí ninguém mais usa fila. Então quer dizer que não tem mais interrupção? Não, continua tendo interrupção. Mas e se der uma interrupção e outra pessoa for fazer? Se ela vai fazer outra coisa, não tem problema nenhum. Se pode ter troca de contexto? Pode ter troca de contexto. E o outro processo, ele vai tentar escrever na fila, o que vai acontecer? Se o outro processo tentar escrever na fila, como a fila está protegida, ele não executa. Então se a fila está protegida, ele não vai executar o outro processo. Como o outro processo vai tentar escrever e a fila já está protegida, ele é bloqueado. Na hora que ele é bloqueado, o kernel fala assim, mas se ele está bloqueado, ele não precisa continuar executando. Volta para o processo 1, que é o processo que estava mexendo na fila. Aí o processo 1 vai terminar de escrever todo mundo. Ele devolve, terminei. Na hora que termina, a fila está disponível. O kernel fala, opa, aqui ele vai fazer um unprotect. Ele vai lá um unprotect, não precisa mais proteger a fila. Na hora que não precisa mais proteger, o processo que estava esperando a fila ficar disponível, ele está liberado. Ele vai lá e beleza, começa a usar a fila. Então, protege, desprotege. E aí todo mundo fica bonitinho. Então, mais de uma pessoa pode ficar esperando para ler um item. No caso, se tiver mais de uma pessoa esperando para escrever, a maior prioridade apenas ela vai ser liberada. Se tiver mais de uma prioridade, mais de uma tarefa esperando para ler alguma coisa, quem tiver com mais tempo vai fazer a leitura. Como é que eu leio? Tem duas funções. Eu receive, eu leio, eu recebo o item da fila. Na hora que eu recebo, ele é destruído. Eu pego para mim e ele vai lá e some com ele da fila. Na verdade, não some, ele continua na memória, mas ele marca que já foi lido. E eu posso dar uma espiada. Eu posso dar uma olhada no que tem na fila. Quem que tá aí? Ah, é o número 7. Ah, beleza, obrigado. Me manda. Vem o 7. E o 7 não fica mais na fila. Ele marca que não tá mais lá para ler. Tá? Então eu posso receber esses valores. Para fazer a escrita, só uma pessoa consegue fazer por vez. Na hora que alguém começa a escrever na fila, o restante que quer também escrever fica travado. Tá? E a tarefa que está esperando escrever, ela fica bloqueada. Ela automaticamente vai para ready quando terminou de escrever ou quando o timeout dá pau. Porque eu posso falar o seguinte, eu quero esperar X
minutos ou X segundos para a fila estar disponível. Se ela não estiver disponível durante esse tempo, eu caio fora. Eu não quero ficar esperando para sempre. Às vezes você quer ficar esperando para sempre, às vezes não. Tá? E se tiver mais de uma pessoa esperando para escrever, quem tem maior prioridade, escreve na fila. Via de regra, a gente usa esse carinha aqui, o queue send. O queue send manda a informação para a fila e está resolvido. Ó, ele vai lá e escreve na última posição disponível. Eu tenho uma série de outras funções. Eu posso dar um send to front, que eu mando para o começo da fila. Ou seja, é um VIP, né? Chegou uma informação VIP, eu quero que ele vá para o começo da fila. Você pode escrever no começo da fila, sem problema nenhum. Você pode mandar para o fim da fila, que é a mesma coisa que o queue send, normal. E na hora que você manda pro fim da fila, o que pode acontecer? Você pode mandar pro fim da fila, só que a fila está cheia. Então, se a fila está cheia, não cabe ninguém. Você pode falar assim, ó, não quero saber. Overwrite. Ele vai lá e sobreescreve o último elemento da fila. Ele vai lá e sobreescreve o último elemento da fila. Ele deleta o que está lá e coloca o novo, porque você deu um overwrite. Então essa é uma informação que eu preciso sobrescrever. Ou não, eu vou só encher e esvaziar a fila. Então o funcionamento é esse. Via de regra, a gente tem que dar uma olhadinha. Esta figurinha aqui. Esse é o funcionamento da fila. Ela é uma variável global. Então notem, continua sendo uma variável global. A tarefa 1, na hora que ela manda, ela escreve, depois escreve de novo. Na hora que eu dou um receive, eu retiro e ele atualiza o valor para mim. Então, a fila, ela fica independente da tarefa 1 da tarefa 2, e a tarefa 1 e a tarefa 2, elas se comunicam utilizando a fila. Passa informação de um lado para o outro. A fila em si, toda vez que você usa as funções do FreeRTOS para mexer com a fila, automaticamente o FreeRTOS protege. Então, se duas pessoas tentam manipular ela ao mesmo tempo, ele fala, calma lá, quem tem maior prioridade, quem que está mais tempo esperando, o que você quer fazer? Você quer escrever ou você quer ler? Então, ele gerencia isso de maneira adequada para que a gente não tenha problema de duas pessoas escreverem ao mesmo tempo ou lerem ao mesmo tempo, e aí eu tenho aquele problema de um interrompe o outro e aí acontece tudo aquilo ali. Como é que ele protege a fila, né? Como é que a proteção acontece de verdade? Tem 3 mecanismos que a gente vai ver mais para frente, mas via de regra, a maneira mais simples de proteger é ele cancela as interrupções. Então, tarefa 1, você quer começar a escrever? Quero. Tem certeza? Tem. O que ele faz? Ele pausa todas as interrupções, escreve, e aí depois ele habilita as interrupções. Quer dizer que ele, naquela sequência de instruções que são críticas, ele não deixa o sistema interromper aquele processo. E aí você não tem os problemas de compartilhamento de variável global que a gente tinha, porque eu desabilito as interrupções, faço o que eu tenho que fazer e habilito. Mas, Rodrigo, então quer dizer que lá atrás, deixa eu até ver se o meu desenho feio continua lá. Nessa situação aqui, se antes disso eu desabilitar a interrupção e depois disso eu habilitar a interrupção, vai funcionar? Vai. Só que desabilitar e habilitar a interrupção, você tem certeza que você está habilitando no lugar certo? Que você está desabilitando no lugar certo? Tem que ter certeza que você não está desabilitando durante muito tempo e aí pode dar pau, porque agora você está atrasando demais as interrupções. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Esse é o tipo de coisa que a gente tem que tomar um certo cuidado para usar. Qual que é a vantagem então de usar a fila? A fila faz essa gestão para mim, de habilitar e desabilitar. E a gente fica mais tranquilo, porque já é uma estrutura comprovada. Alguém fez, testou e a gente usa com mais tranquilidade. Mas é exatamente isso. Eduardo, quer fazer mais uma pergunta? Fique à vontade.
Tá. A dúvida é se a gente usa uma fila a cada contexto ou se só tem uma fila. Você cria quantas filas você quiser. Então, normalmente, a gente vai criar uma fila para cada caminho de comunicação. Ah, a interrupção quer conversar com a tarefa 1. A gente cria uma fila que vai guardar as mensagens da interrupção para a tarefa 1. Ah, mas a tarefa 2 quer conversar com a tarefa 3. Você cria uma outra fila para a tarefa 2 conversar com a tarefa 3. Por quê? Dá para usar a mesma fila para todo mundo? Dá. Só que se você usar a mesma fila para todo mundo, imagina o seguinte: a tarefa 1, a interrupção quer conversar com a tarefa 1. Vamos pegar esse slide aqui. É o título, mas só pra gente lá. A ISR quer conversar com a tarefa 1. E a tarefa 2 quer conversar com a tarefa 3. Tá? Beleza, se eu tenho filas diferentes, é assim que funciona. Eu poderia ter uma fila única, ISR2, e aí eu uso uma única fila para conversar com 1 e 3. Então, a minha mensagem tem que ser um pouco mais complexa, porque eu tenho que saber de quem para quem tá indo. E qual que é o problema? Imagina que a tarefa 2 mandou uma mensagem para 3. Então tem uma mensagem aqui de 2 para 3. A fila está bloqueada porque a 2 está escrevendo. Então a 2 está escrevendo, está bloqueada. Aconteceu a interrupção. A interrupção tenta escrever. Não pode escrever porque a 2 está escrevendo. A interrupção espera um pouquinho a 2 terminar, mas a interrupção não posso esperar a interrupção. Começa a ficar um pouco mais complicado. Imagina o cenário anterior, né? Eu comecei a mandar mensagem. A 2 está escrevendo para 3. Está usando essa fila, que é a Q1. Está escrevendo. Beleza, aconteceu a interrupção. A Q1 está protegida. Se alguém tentar escrever na Q1, o kernel vai bloquear. Não tem como o kernel bloquear a interrupção. Você percebeu que isso aqui é o complicado. Mas como a interrupção agora usa uma outra Q, ela usa uma Q2, a interrupção vai lá escrever da ISR para 1. Ela vai lá e escreve na Q2, porque a Q2 não está bloqueada. Belezinha, terminou a interrupção, ele volta para 2, a 2 termina de escrever e desbloqueia a Q2, a Q1 também. Então a coisa fica mais organizada. É assim que a gente utiliza normalmente. Cada caminho de comunicação, a gente utiliza situações diferentes. Ah, mas desse jeito a comunicação parece que é só 1 para 1. Mais ou menos. Que é o exemplo, o exercício que a gente vai fazer no laboratório hoje. Qual que é o problema? Eu tenho a task 1 e eu tenho a task 2 mexendo no meu LCD. E isso deu problema, vocês viram que deu problema. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma estrutura que a gente chama de gateway. Tá? Então a gente vai criar um porteiro. Então vamos lá. Eu tenho uma task que escreve no LCD. Ela vai lá e escreve no LCD. Ou seja, essa task pode chamar o LCD char. Essa task pode chamar o LCD str. Essa task pode chamar o LCD command. Esta task, só ela. Ah, mas a task 1 quer escrever. A task 2 também quer escrever no LCD. O que a gente faz? A gente vai criar uma fila. A gente vai criar uma fila. A task 1 manda mensagem na fila. A task 2 manda mensagem na fila. A task do LCD lê da fila e imprime. Quer dizer que a task 1 ela tem que mandar a mensagem e a posição. Ela tem que mandar qual posição que ela quer escrever no LCD. A task 2 também tem que mandar a mensagem e a posição. Então não dá, a gente tem que tomar um cuidado como a gente vai criar a mensagem. Uma maneira é reservar o primeiro byte para guardar a posição, C0, 80, tal, ou criar uma estrutura, uma struct. Essa struct ela tem a posição, a linha, a coluna e a mensagem. Então você pode deixar o com organizado. Qual que é a questão? Tem como task 1 e task 2 escrever ao mesmo tempo na fila?
Não. Se o task 1 começa a escrever, ele escreve na fila. Enquanto ele está escrevendo, se a task do LCD tentar ler, ela é bloqueada. Por quê? Porque não tem nada escrito. Ainda está na metade, não tem como ela imprimir pela metade. Se a task 2 tentar escrever, ela também é bloqueada. As duas só são desbloqueadas na hora que a task 1 termina de escrever. Na hora que ela termina de escrever, ele vai falar assim: tem alguém tentando ler e tem alguém tentando escrever. Quem vai primeiro? Depende das prioridades das tarefas. Pode ser que a tarefa do LCD vá primeiro porque a prioridade dela é maior. Ou pode ser que a tarefa 2 vai primeiro porque a prioridade dela é maior. Então depende de como você organizou. Só que de qualquer uma das duas maneiras, a mensagem 1 vai ficar gravada aqui. Obviamente, se você quiser que as duas escrevam mais rápido em alguns instantes do que o LCD consegue imprimir, você vai precisar ter uma fila que guarda, sei lá, 3, 4, 5, 7 mensagens. Então a gente vai escrever lá, vai salvar as mensagens. Na hora que a tarefa do LCD começa a executar, ele vai lá, olha a tarefa do LCD e fala: quantas mensagens tem? Pega a primeira, imprime, pega a segunda, imprime, pega a terceira, imprime, a quarta, quinta, sexta, sétima. Ele vai lá, imprime todo mundo, termina e espera ter mais filas para ele poder rodar. Então o que a gente vai ter são 3 processos. A gente vai criar vocês vão pegar o exemplo da semana passada, né? Criem 2 processos para imprimir no LCD, vai dar o mesmo pau que deu aqui. E aí você vai criar um terceiro processo que vai ler da fila. Todo mundo vai mandar na fila. E aí você pode usar os 2 primeiros bytes de posição ou mandar uma estrutura, que é o que eu comentei com vocês. Isso vai proteger o hardware. Por quê? Olha que W bonito. Vai proteger o hardware. Porque somente um processo consegue escrever no LCD por vez. E agora é aquele momento de reflexão profunda. Faltam 5 minutos para a gente terminar oficialmente o horário da aula, né? Eu gastei um pouquinho mais, a gente fez uma revisão mais pesada. Mas é aquele momento que você fala assim: caramba, eu quero... Deixa eu dar uma mudada rapidinho aqui, ó. LED. Tá? Eu quero ligar um LED na porta D. Para eu ligar o LED que está na minha porta D, eu tenho que fazer uma fila e pegar o meu processo, mandar na fila para um outro processo, ler a minha fila para poder mexer no port D. Tem uma maneira um pouquinho mais simples, protegida da aula que vem. Mas enquanto não estamos na aula que vem, sim, você tem que fazer isso. Caramba! Eu vou pegar minha região de memória, vou criar uma fila na minha região de memória, vou criar uma tarefa, vou criar uma outra tarefa, a outra tarefa vai ter que esperar essa tarefa terminar, escrever na fila, salvar um valor, ter uma troca de contexto para poder ler esse valor para essa outra cara ir lá no hardware e ligar o LED? É isso mesmo? Eu não posso simplesmente chegar lá e dar um bit 7 port D? Não, porque o bit 7 port D vai acontecer aquilo que a gente viu. Eu vou ter esse problema. Então eu estou pagando este custo. E é um custo grande, tá? Eu não discordo de vocês que estão assistindo isso agora. Eu tenho que pagar todo esse custo para ligar um LED? Via de regra, sim. Todo o meu hardware eu vou ter que proteger desse jeito? Se tem mais de uma pessoa mexendo com aquele cara, sim, você tem que proteger. Tem uma maneira menos custosa que a gente vai ver na próxima aula. Mas sim, a gente tem que fazer isso. A gente tem que proteger, a gente tem que organizar dessa maneira. Caramba! Então, tá difícil, tá difícil. Por isso que sistema operacional gasta mais recurso. A gente teve o benefício da troca de contexto. E o benefício é imenso. As tarefas, se uma tarefa travar, as outras continuam funcionando. Você consegue gerenciar tempo, sincronia de atividades, tempo de execução
infinitamente mais fácil. Você consegue gerenciar coisas muito complexas de maneira mais simples. Mas por que você gerencia coisas complexas de maneira mais simples? Porque você contratou gerentes para resolver as coisas no meio do caminho. E óbvio que eles vão cobrar, né? E aí, para você mandar uma mensagem, não é mais. Não dá para o diretor da empresa chegar lá no peão e falar o seguinte: olha, a partir de agora, o tubo, em vez de você cortar o tubo com 37 centímetros, a gente vai cortar com 36,5 para redução de custo. Se ele fizer isso, ele vai arrebentar com a empresa. Ele tem que virar e falar assim: ó, pessoal, a gente vai fazer uma redução de custo. Vou conversar com a engenharia para saber se abaixar para 36,5 não vai dar problema. Não vai, não. Beleza, tranquilo. O dimensional tá beleza. Não vai ter problema de folga, de mensagem. Tá ok, tá ok. Ele vai avisar os gerentes vão atualizar os procedimentos para avisar todo mundo na linha de produção, para estar todo mundo ciente daquela alteração. Não dá pro gerente chegar lá embaixo e falar com o trabalhador, chegar com o cara, o operador da máquina de corte, chegar para ele e falar assim: olha, meu amigo, agora você tem que mudar o dimensional. Tudo bem, ele vai mudar, vai fazer certo. E os outros? E quando aquele cara esquecer, chegar no outro dia? Então tem que mudar o protocolo, tem que mudar a folha de dados. É um processo burocrático? Mas para garantir que está todo mundo andando corretamente. Óbvio, se você é uma empresa familiar e tem 2 funcionários, né? É seu pai, sua mãe e você, está trabalhando na empresa, para empresa familiar. Não tem por que você criar toda essa burocracia, né? Porque a coisa é fácil de gerenciar. Mas quando você tem uma empresa grande, eu preciso de ter esses gerentes, eu preciso de ter essa burocracia. Isso aqui que a gente está colocando, a fila, é uma burocracia, mas que vai evitar que eu faça errado. Vai evitar problemas. E quanto maior, mais chance de dar problemas. Então a gente tem que tomar cuidado, realmente tomar cuidado com isso. A gente tem que evitar, e a maneira de evitar é usando essas burocracias. É chato, assim, gasta memória, processamento, mas a gente vai ter um programa mais seguro. Óbvio que se o teu sistema, mesma coisa que eu tenho falado desde o primeiro dia de aula, se o teu sistema é simples, a gente usa a solução simples. Então não tem por que instalar um FreeRTOS para poder fazer um pisca-pisca de Natal, né? Não, porque se eu piscar errado, a luz não vai acender da cor certa. Meu amigo, não tem risco, não tem problema. 3 cores que você tem para piscar, é RGB. E por que você está preocupado? Então usa um sistema mais simples. Não, eu tô com uma porta que eu estou usando para entrada e saída, tem questão de segurança, tem motor, já pode ter Então você precisa de um sistema, ou você toma muito mais cuidado no seu código, e se você colocou ser humano para tomar conta de alguma coisa, vai dar pau. O ser humano não consegue não consegue resolver o problema, né? Vai ter falha. Então o que a gente quer fazer deixa que os pontos de segurança o sistema resolve para mim. Óbvio, ele vai cobrar um preço, certo? Então, esse é um dos preços que a gente tem. Tranquilo? Laboratório de hoje, então, bem simples. Baixa quem ainda não fez isso, baixa o Visual Studio. Baixa pode ir lá no GitHub meu, no Siga vai estar lá o texto bonitinho. Baixa o LCD, cria 2 processos com a mesma. Aqui eu esqueci um pouquinho. Com a mesma prioridade, tá? A mesma prioridade. Porque se um tem prioridade diferente do outro, o que vai acontecer é que o cara que tem maior prioridade, ele nunca é interrompido pelo de menor prioridade. Então nunca vai dar pau na função dele, ele vai dar pau na função do outro. Se os dois têm a mesma prioridade, os dois se atrapalham iguais. Então a chance de ter erro aumenta. E como a gente quer ver o erro, né, a gente põe a mesma prioridade e põe lá um tempo rapidinho entre eles para imprimir que você vai ver o problema acontecendo. E a gente vai criar o terceiro processo que vai resolver esse problema, porque agora não tem mais 2 pessoas escrevendo no LCD. Tem 2 pessoas mandando mensagem e tem somente uma escrevendo no LCD. É isso, alguma dúvida? Questionamentos? Não? 3h30, então, no link eu entro para tirar dúvida, qualquer coisa que vocês tiverem, certinho? Muitíssimo obrigado, então, e até semana que vem.
ou até hoje à tarde para quem tiver dúvida e quiser entrar na aula. Muito obrigado, pessoal.